Fala galerinha do outro lado da telinha, estamos aqui mais uma vez para um episódio legal, inteligente e com a pessoa que faz o nosso negócio andar para frente, que é a Clique, né? João Tenedini, né, Pamela Nunes? Isso aí! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje o nosso convidado vai contar parte da história dele, como ele construiu a empresa dele, jovem pra caramba, vai contar, né, os desafios que ele enfrentou para construir a empresa dele, para ter a equipe dele, como ele estabelece isso, porque nós sabemos que é um desafio muito grande ter equipe, então prezando aí pelo conteúdo que nós compartilhamos aqui no nosso canal, inclusive se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no nosso canal, já compartilhe com os amigos para vocês ficarem por dentro de tudo que rola por aqui. Seja muito bem-vindo, João Tenedini! Obrigado, gente. É uma honra estar aqui com vocês. É isso aí. Hoje sentado, né? Hoje sentado. Convidado. Hoje né? convidado. Sempre atrás dos bastidores, né, João? Sempre nos bastidores, a gente está ali atrás, sim. olhando, analisando. Sim. E é um prazer ter vocês na Clique como parceiro, amigos. E é uma honra hoje estar aqui no Pod Sucesso. A gente vem acompanhando, a gente sabe como que tem sido bacana, só convidados realmente de alto escalão, e eu me sinto muito honrado de hoje estar aqui com vocês. Você falou uma frase legal aí, alto escalão. Isso é o intuito do nosso negócio, né, do Pod Sucesso. É trazer as pessoas que estão lá, né, navegando num nível mais alto de sucesso, mas para chegar nesse nível mais alto, João, todo mundo teve uma trajetória ali um pouco trabalhada, dificuldade, mas aí você vai contar para nós a sua hoje. E assim, uma coisa que eu acho que é legal do João, que assim, todo o sucesso, né, que vem construindo do nosso negócio, do nosso carro-chefe, que é a Unimais Saúde, se dá para uma boa agência por trás de nós. Então, a comunicação hoje ela é fundamental, né, João? É isso aí mesmo. Deixar você falar agora, senão a gente não para de falar, né, Pamela? Conta, João, conta essa história. Então, a comunicação sempre correu na minha veia. Eu sempre gostei muito, muito mesmo. Sempre fui uma pessoa comunicativa, gostava, olhava, falava, poxa, como que será que faz isso? Muito novo, fui trabalhar com eventos e fui com esse olhar da criatividade. Sim. E realmente, hoje em dia, a gente fala de comunicação, não tem como o bar do Tião da esquina não ir para frente sem uma boa comunicação. Sim. A gente viu que hoje mais do que nunca, principalmente com o avanço da tecnologia, rede social, não tem como você não ter uma boa comunicação, uma estratégia por trás. Então isso faz com que o meu segmento, o meu ramo, a agência tem crescido muito. Sim. Só que ao mesmo tempo, quanto mais cresce o seu negócio, mais aparece concorrente, mais aparece aventureiros, e isso tende muito no mercado. Sim. Infelizmente, é um mercado bem prostituído, não só Mogi Guaçu, mas nacionalmente. É um mercado onde aparece um cara com celular e acha que ele é um publicitário. Não busca, exato, não busca uma qualificação, não busca saber o porquê, por que Pod Sucesso, por que dessa cor, não entende de nada, mas ele sabe que aquilo ali vai fazer a diferença e às vezes como que eu posso dizer, a pessoa tem lábia e te convence. Sim. Então é complicado, cara, porque assim, o mercado está bem saturado. Sim. E hoje em dia, com as ferramentas que a gente vê, com a facilidade de algumas ferramentas, a pessoa realmente com o celular, ela consegue fazer algo. Eu não sou contra, tá? Consegue até editar, né? Fazer ficar um negócio bacaninho. Consegue. Igual eu ia começar a falar, não sou contra a tecnologia. Muitas das vezes, dependendo do que eu estou fazendo, eu também uso o celular, vou editar algo rápido. Hoje mesmo, um cliente de manhã, a gente estava conversando e aí ele fez um videozinho, eu fui editar e editei realmente no celular. Mas era algo pontual. Sim. É diferente de uma grande marca, de um grande negócio, que ele precisa de uma estrutura, ele precisa de uma construção de marca. Da gente realmente saber o que eu vou fazer para o meu cliente. Sim. E isso não é qualquer um, é uma equipe. Hoje a Clique, ela cresceu muito. Ela, graças a Deus, a gente foi evoluindo, foi buscando no mercado. Então, hoje a gente está num local muito privilegiado. Estamos com mais de 18 pessoas na equipe. E isso não nasceu de um dia para a noite. Não. Há mais de 10 anos atrás eu comecei num quarto da minha casa.
Então, assim, Nossa, era isso que eu queria saber. Como que começou, João? Porque assim, olhar a sua estrutura hoje, né? Nossa, 18 colaboradores e uma baita de uma estrutura, não é à toa que cuida das nossas empresas. Mas como que foi? Como que você começou? Eu comecei lá atrás, Pamela, me formei em administração, depois fui fazer fiz pós em gestão de marketing, fiz outras pós, fiz em marcas. Então, assim, eu comecei lá atrás sozinho, entrei muito cedo no Opção, em Mojimirim, fui gerente lá há muitos anos e lá a minha veia para a comunicação ela foi fluindo. Só que eu sempre trabalhei em outros lugares. Então, eu fiz toda a parte de gestão de marketing do COC, trabalhei já com política desde cedo, eu fui assessor parlamentar com 18 anos de idade. Nossa, novo! Com 18 anos eu fui para a Câmara Municipal em Mojimirim, fiz a campanha, foi uma campanha que até hoje toda a cidade comenta dessa pessoa. Olha. Ele foi muito bem votado, ele se tornou uma figura. Ele foi diferenciado na época, né? Não vou falar o nome, mas foi diferenciado. Todo mundo falava, cara... O cara usava bicicletinha, né, pessoal? Os nossos jingles eram tudo diferenciados. Era verdade. Então ali foi com que eu fosse me apaixonando ainda mais por isso. Só que aí, eu sempre trabalhando para alguém, fui trabalhar um bom tempo fora. Quando eu voltei para a cidade, falei assim, não, agora eu quero montar a minha empresa. E comecei a abrir uma salinha na minha casa, tinha um escritorinho e comecei ali. Tinha alguns poucos clientes, mas comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar, fui crescendo. E não dava mais aquela salinha para eu continuar, porque assim, eu preciso agora, eu não tinha mais vida. Eu trabalhava de verdade, gente, eu passava a noite, eu tinha alguns supermercados, clientes nossos, e o supermercado é bem complicado para trabalhar, porque assim... Toda hora tem que fazer uma demanda muito diferente. Então assim, o cara me manda uma demanda às 8 da noite para eu fazer um informativo para amanhã cedo já ir para gráfico para rodar. Só que você tem que diagramar tudo aquilo, e eu falava, como que eu vou terminar? Passava a noite acordado. Então eu virava a noite acordado para de manhã ter reunião às 8 já, então eu não dormia, era virado mesmo. Não parava, e sempre foi assim que eu consegui construir algo. Foi aí que eu tentei arriscar e aluguei um prédio comercial e fui montar ali na Rua dos Operários. Aí foi a primeira sede da Clique. Ali eu já tinha a marca registrada, já comecei, mas eu olhava, tive uma pessoa que acreditou em mim no começo, mas ficou muito pouco tempo. A gente investiu, montamos o escritório e logo após, não ficamos acho que 3, 4 meses juntos, ele saiu, continua um amigo, um querido, mas não deu certo o nosso negócio e eu falei, poxa, não, sou eu mesmo. E ali eu comecei, e sozinho. Então você olhava, eu tinha um prédio, mas era eu. E aí eu fui começar a ter equipe. O que me ajudou muito também foi minha formação administrativa, para fazer a parte de gestão de pessoas. Porque assim, muito se perde no caminho, principalmente nessa área de comunicação, que é uma classe que a gente trabalha, que são, hoje na agência mesmo, mais de 80% da minha equipe é formada, com formação na área, não são aventureiros. Mais alto, né? Exato. Tem tudo isso, né? Exato. E é uma qualificação que você precisa saber lidar também. Que é uma galera mais jovem também, né, João? É uma galera mais jovem. E aí você tem que saber lidar com esse cenário, né? Porque não é fácil. Não é nada fácil. E ao longo dos anos foi passando de tudo, eu tive várias pessoas na equipe. Então você pega tanto pessoas boas, pessoas ruins, isso é natural hoje em dia no mercado de trabalho. Sim. Mas aí a gente foi crescendo, foi passando, foi evoluindo. E a Clique, graças a Deus, nesse período a gente só teve evolução. Sim. Foi com muito suor, não foi nada fácil. A gente teve perca de clientes por conta que assim, é uma demanda que não é só o João mais que fala pela Clique, é um time. Sim. Nesse time há falhas. Eu tenho a humildade de reconhecer que assim, não é 100% muitas das vezes. Não. Eu não consigo pegar tudo e colocar dentro do meu guarda-chuva e falar assim, eu faço tudo, me dá aqui. Não, eu tenho que delegar. Então hoje a gente dentro da agência começa por atendimento, planejamento, redação, designer, diretor de arte, fotógrafo, filmmaker,
gestor de tráfego. Então, assim, são muitas funções dentro da agência para realmente tá tudo bonitinho, fazer um fluxo de trabalho. Então, você vai aprendendo, não foi do dia para a noite. Para montar uma equipe desse tamanho, imagina, foi muito trabalhoso. Porque você começa ali atrás, pequenininho, aí tem o medo de crescer, as pancadas que você toma, aí você cresce, você tem uma receita, aí você tem os seus funcionários, aí quando você perde a receita, como você paga os funcionários? Então, assim, era um medo que eu tive aí no começo. Liga pro banco, me empresta aí que eu sou fodido. E ao longo do tempo a gente foi evoluindo, foi aprendendo a fazer, aprendendo a lidar com o mercado. E o mercado publicitário, ele muda muito. Ele não é um mercado que, assim, não é uma receita de bolo. O que funciona para Unimais não vai funcionar para outro cliente. Então, assim, é uma análise que você tem que fazer muito minuciosa. E tem detalhe de você pegar um cliente chato também, né? Por exemplo, eu me considero um cliente chato. Tem de tudo, Gilberto. Né? Você tem que saber lidar, porque, assim, muitas das vezes a gente pensa assim, você vai ter o próprio negócio, você é o dono. Cara, hoje a gente atende mais de 35 clientes. Eu tenho 35 chefes. Então, assim, eu tenho que prestar conta para esses meus clientes. E eu sou o dono. Não adianta chegar fulano, ciclano, beltrano errou. É a clique. Sim. Então, eu sempre vou representar. O erro de fulano ou de ciclano vai ser o meu erro. Então, muitas das vezes a gente tem que ficar aqui para corrigir isso. Sim. E a gente faz. A gente tem que dar a cara a tapa e falar assim, eu tenho que fazer isso. Sou eu, é o meu nome, não cheguei aqui porque alguém gostou de mim, eu vou ajudar o João. Não, foi muito suor. Hoje, além da Clique que a gente tem, eu tenho outros negócios também, mas foi crescendo, foi evoluindo, foi empreendendo. Ser empresário no Brasil hoje é arriscado, é para poucos. Pra caramba, é pra poucos. Você tem que ser louco. Eu vi até um vídeo do pessoal do Mundo Paralelo, se não me engano, esqueci, acho que é isso mesmo, Universo Paralelo, que eles falam, fizeram um vídeo que o novo ser em extinção é o empreendedor. Sim. Hoje o empreendedor ele está em extinção mesmo, né? Porque você olha para tudo. Hoje a minha classe, nessa parte de serviço, de gestão em marketing, publicidade, eu pago um imposto altíssimo. É muito alto. Então, quando você começa, você tem que ter tudo dentro da lei, é óbvio. Aí você começa a olhar tudo que você deixa para o governo, cara, é muita coisa. Não, ele é o melhor sócio que tem, né? Ele ganha sem fazer nada, né? Ele é o melhor sócio que tem. Eu conversando com o meu contador recentemente, ele falou, João, você tem noção quanto você já pagou de imposto? Eu falei assim, não. Ele falou para mim, nossa... O coração dói, 2, 3 casas assim, de milhões, né? Exato. É isso mesmo. Então, agora, com a exoneração da folha, o nosso segmento sofre bastante, né? Porque é serviço. Sim, então, a gente é mais um imposto. Acaba sendo complicado. Não é para qualquer um mesmo. Aí você cai naquela. Você faz tudo certinho e tem o fulano que faz tem tudo errado. E você tem que concorrer, porque aí o cliente ele chega e ele fala, mas tem sempre comparativo, não adianta. Tem sempre o comparativo de chegar e falar assim, mas fulano faz por tanto, ciclano faz por tanto. Você tem que mostrar seu trabalho. Então hoje, graças a Deus, a gente consegue escolher os nossos clientes. Não foi fácil. Não foi fácil chegar e falar assim, não, eu não quero atender. Hoje a Clique fala mais não do que sim. Hoje eu falo mais não do que sim. Não é porque nós somos arrogantes, não é porque nós somos os melhores, a gente está no caminho. Sim. Porém, se a gente não falar não, lá na frente eu vou sofrer. Eu vou pegar certos clientes que vão me dar uma dor de cabeça, porque eu entendo, eu não sou contra o pequeno negócio, eu acho que tem que ter agência para o pequeno negócio. Eu já fui essa agência do primeiro negócio. Eu até chegou um certo momento que eu queria continuar tendo uma segunda agência para atender esse pequeno empresário, ajudar. Foi uma startup que eu tentei montar, mas não deu certo, achei um pouco arriscado, eu ia deixar um pouco a Clique na mão. Só que o que acontece hoje é que, por eu estar num ponto hoje bem localizado, num centro da cidade, num local de fácil acesso... A visibilidade é muito grande, né? Muito grande. Então aparece de tudo. Aparece desde uma pessoa querendo um panfleto, aparece, poxa, mas vocês não fazem? A hora hoje do meu colaborador se tornou um pouco elevada.
Então eu não consigo fazer mais por conta disso. Então não é porque a gente, nossa, cresceu muito, é porque se tornou realmente caro. E a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Sim. Senão o meu cliente que acaba pagando um FII mensal bom, como a Unimais, que a gente tem com Sofre, a gente, como que eu vou valorizar esse meu cliente? Sim. Como que eu vou dar a atenção que ele merece se eu vou pegar tudo que aparece na frente? Senão o cliente vai embora, eu quero né? dinheiro, eu não vou dar atenção para ninguém. Então isso hoje, é a gente hoje, mais de 60% do nosso cliente é para fora, e a gente atende bastante aqui sim, mas a maioria hoje ficou para fora de Mogi Guaçu. Mas é isso, a gente está na luta, está buscando, está evoluindo. O mercado, como eu disse, ele tem essa estabilidade. Eu vejo hoje, não sou a favor, tá? É algo que, eu acho que quando você faz um trabalho de marketing bem feito, você não precisa, mas essas trends, esses virais, tá em alta. Eu estou vendo empresário renomado da cidade fazendo videozinho se molhando só para ter visualização, views. né? Então é uma coisa que, eu não vou falar para o meu cliente fazer isso. Não é algo que eu vejo. Esse é o ponto que eu justamente ia conversar com você, João. Que é assim, a minha mentalidade também é voltada muito a isso, tanto que nas minhas redes sociais a minha frase é comunicação com propósito. É o que eu acredito. Porque se você começa a se vender a tudo que está todo mundo fazendo, você já perdeu ali a sua diferenciação de marca. Exato. Ali você já se perde no monte. Porque eu falo pela minha pessoa, se eu pego, né, a rede social lá e vou subindo, eu não paro para olhar o que está todo mundo fazendo. Eu, Pamela, cliente, eu não paro para olhar. É mais um fazendo um negocinho, jogando água. Eu não olho. Então assim, as pessoas elas acabaram se perdendo um pouco, minha visão. E essa coisa de tendência tornou-se o marketing. E o marketing não é isso. Não, nunca foi. O marketing nunca foi uma tendência. Não. Na verdade, o marketing ele é um braço de qualquer empresa. Eu entendo que existem empresários, quando eu comecei, eu não tinha condições de manter uma baita de uma agência. Eu não tinha aquela condição. Hoje é tudo muito diferente. E eu entendo a pessoa que recorre ao celular, que recorre àquela agência menorzinha, que consegue fazer para ele. Mas o seu resultado ele vem de acordo com o investimento que você faz. Exato. Né? Então, conforme você vai crescendo, está na hora de colocar nas mãos de uma agência, né, que tem um potencial maior, que é uma referência maior no que faz. E você falou que hoje vocês já estão naquela fase de selecionar ali os clientes, porque, de fato, tem cliente que já não vem mais de encontro com o propósito, né, da sua empresa, da comunicação da sua empresa. Não, né? Porque esse cliente pequeno, ele tem aquela necessidade imediata de um resultado. Isso. Então, muitas das vezes, ele vem como última esperança. Então, assim, nós não somos um planejamento estratégico da empresa. Nós somos a última esperança daquela empresa. Então, ele vem já desesperado com um mês de mensalidade. Se eu não te der um retorno... Já não tem dinheiro para pagar o segundo mês. Então, aí, a responsabilidade do fracasso ou da má gestão se torna da minha empresa. Sim. E não é assim. Hoje eu tenho um restaurante que eu tenho um planejamento de crescimento em cima dele. Eu não posso culpar a minha agência se meu restaurante estiver ruim. Eu não posso culpar a agência de falar assim, poxa, eu não estou tendo um movimento, eu preciso que vocês lotem. Não, eu tenho um crescimento que eu sei que não é de um dia para a noite. Eu moro numa cidade pequena, nós estamos crescendo, e eu preciso saber que a responsabilidade do meu negócio é minha. Eu tenho que ter o braço do marketing, porém, eu sei que não é do dia para a noite. Só que eu entendo isso. Eu não posso cobrar essa consciência de todo cliente. Então, é igual a gente estava falando. Eu entendo, sim, o cliente que ele pega uma agência pequena. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Isso. Acho que tem mercado mesmo. Sou a favor do cara que está pequenininho começar com a agência que também está crescendo. Eu comecei pequeno. Sim. Eu atendia pequeno. A gente foi evoluindo, não é do dia para a noite. Nada é. Como o negócio não é, como a agência não é. Só que os dois têm que andar junto. Vai chegar um determinado momento que esse caminho acabou. Então você tem que pular de patamar. Ô, João, algum momento nessa trajetória sua balançou? Nossa, muitos. Pandemia, eu fiquei desnorteado. Por mais que a gente busque, que a gente lute, eu sempre fui sozinho. Então, assim, durante a pandemia, eu me vi, cara, e aí?
Onde está? Onde eu leio sobre isso? Quem está ensinando a passar por isso? Eu tive um funcionário que foi para UTI. Então, assim, fecha tudo. Como que a gente faz? A gente tem que se reinventar. Graças a Deus, o marketing saiu muito bem na pandemia. Mas a gente se reinventando. Então, peraí, o que eu tenho que fazer? O cliente meu que tem que fechar a porta vai vender online? Opa, vem cá, vem aqui que eu te ajudo. O distanciamento Exato, mas mudou balançou. o jeito de trabalhar, mas eu balançou, fui mais né? psicólogo do meu cliente do que o publicitário dele. Então, muitas das vezes eu chegava no cliente e ele falava assim, eu vou fechar, eu estou desesperado. Eu falava, calma, vem aqui, vamos conversar, vamos ver, vamos pensar numa Vou conversar, outra... senão o Joãozinho perde a fatura. Mas eu tenho que pensar Não, mas sim, tô brincando, mas foi um cenário difícil. Então foi muito complicado. A gente perdeu alguns clientes, sim, mas ganhamos em outros segmentos. Sim. A área gastronômica cresceu muito, o pessoal estava em casa. Eu tive um cliente na pandemia que ele saiu de uma estagnação de 2 milhões por mês que ele faturava, de ramo de construção civil, para 6. Porque o pessoal ficou em casa e foi reformar. Então a gente viu que essa tendência elevou, falou, poxa, vamos atacar nesse setor. Então ele cresceu muito, teve um crescimento absurdo. Só que outros segmentos pararam. Então a gente na época tinha um cliente da área cultural. Quem que vai fazer? Quem que vai trazer um teatro para fazer algo? Ninguém. Não faz. Então assim, eu vi infelizmente muitas empresas quebrarem. A gente tenta socorrer, a gente tenta fazer a nossa parte, mas tem muita coisa que não dá para fazer. Isso vai muito da saúde financeira também da pessoa, se ela tem uma reserva. Mas assim, foi algo que quem vai ter uma reserva de emergência do tamanho que foi a pandemia? Da proporção, né? Foi Tantos meses. Surpresa, né? Foi algo que foi alarmante. Mas graças a Deus a gente passou, foi tudo, serviu de aprendizado, acho que para todos, né? Não só para a Clique, mas acho que para o empresariado em geral. Foi mais um momento difícil que a gente passou. A gente vive, né, em momentos difíceis. A gente vive um leão por dia, mas em 3 períodos, né? Hoje é um leão por período. Exatamente. Tarde e noite. Ô, João, você que teve esse início aí, acabou de falar que teve clientes menores, né? Hoje já está com clientes muito maiores. Que dica que você daria para aquele empresário, para aquele empreendedor que está começando, que não tem ainda condições de estar com a Clique, mas que não tem a mínima noção, assim, nossa, por onde eu começo? Eu invisto em qual rede social? O que eu faço? Quantas vezes eu posto por dia? Porque tem gente que fica tão perdida que eu vejo que por dia tem umas 5 postagens. Da pessoa, e por dia, e a semana toda, e fazendo vídeo, e muita coisa muda, né? E a pessoa, claro, não tem uma agência por trás, informando que, não é tão assim que funciona o algoritmo dessa rede social. Qual seria uma dica aí importante, galera? Pega essa e anota. Assessoria gratuita, hein? Uma dica aí importante para quem tá começando e tá um pouco perdido. Contrata aí nesse a Clique, caminho. fala aí, João. Uma dica, acho que a principal é me contratar. É isso aí, agora gostei, é o jabá, hein? Hoje o mercado, Pamela, está muito diferenciado. Então, assim, não tem mais um nicho que eu posso falar assim, faz isso que funciona para o nicho X. Quando a gente fala que a Clique ela realmente avalia o mercado, não é mentira. Não é algo que eu falo para me conquistar o meu cliente. Toda vez que o cliente ele entra na casa, a gente faz uma análise de mercado dele. Porque, assim, vai variar muito do nicho de atuação. Então, você está querendo dizer que se um nicho for difícil, você não atua? Atuo. Eu acho que, assim, não tem nicho difícil. Não existe um nicho difícil. Existe um direcionamento dependendo do seu nicho. Exatamente. Vamos supor que... no começo da Unimais para hoje o que a Unimais faz. Hoje a Unimais ela busca um cliente mais B2B, algo mais... direcionado para uma empresa, mas eu não posso deixar o consumidor final de lado. Então, onde eu vou atuar? Isso a gente já teve conversas e a gente já falou sobre isso. Onde o formador de opinião, onde o tomador de decisão que vai contratar o Unimais está? Ele vai estar no LinkedIn, ele vai estar pesquisando no Google. Só que eu não posso esquecer da rede social, que é o fortalecimento de marca. Então, eu tenho que fazer ainda um Instagram, um Facebook. Só que ali vai um ponderamento que eu tenho que atuar. Eu tenho que ter aqui a lembrança de marca, eu tenho que ter aqui na rede social para a pessoa sempre estar olhando, para o consumidor final olhar,
Porém, o tomador de decisão da empresa, ele vai estar no LinkedIn. Sim, ele está Então, em assim, outro lugar. ele está em outro lugar. E muitas das vezes o erro da empresa, quando ela começa a fazer o marketing, ela está buscando o cliente no lugar errado. Sim. E às vezes o cliente dela não está ali. Então, qual que é, eu tenho que identificar qual que é o seu cliente. Quem que é a sua persona? Sim. Como nós chamamos de persona. Então, tem segmentos que a gente trabalha que tem 7, 8, 9 personas. Ele é mais abrangente. Então, a gente tem que pegar esse cliente e tentar enxugar, porque assim, quem atira em todo mundo não acerta ninguém. Sim. Então, a gente tem que pegar e direcionar esse cliente, porque senão ele sai dando tanto tiro na internet que ele só vira o chato da rede social. Então, não é porque assim, não é porque eu tenho um comércio de alimento que todo mundo come que eu preciso sair atirando em todo mundo. Por mais que você tenha um segmento gastronômico, que todo mundo se alimenta, você tem um nicho, você tem um público. Tem. E aí você tem que direcionar. Eu acho que a primeira coisa que eu falo para qualquer cliente é saiba com quem você quer se comunicar. É a primeira coisa. Determine um traço, né? um caminho. Se você não tiver um caminho, você não sabe para onde você vai. Ô, João, Porque fala quem isso não- aí de novo, que a pessoa acha que não pegou esse código aí. Fala aí de novo isso daí, porque isso é importante, né, Pan? Quem não determina uma trajetória, um caminho, ela não sabe para onde ela vai. Se você sai daqui hoje, você vai embora da Clique, pega e sai andando. Você não sabe para onde você está indo. Não. Então você tem que sempre saber a sua jornada. Então determina um ponto. Você não precisa, por mais que a gente sonhe alto, você não precisa sonhar lá na frente. Sonhe algo palpável. Eu quero chegar até aqui. Vai fracionar no seu sonho, né? Exatamente. Faça um caminho Sim. que você realmente consiga traçar. Traçou essa trajetória até aqui, pô, cheguei. Ponto. Pô, que vitória. Agora eu vou dar mais um passo. Sim. Naquele passo, vamos falando novamente até do segmento de vocês, que eu fico admirado como o Animais cresceu, como vocês estão referência do mercado. Fico muito feliz mesmo de acompanhar lá atrás. Lá atrás vocês tinham um trajeto. Sim. Vocês alcançaram, almejaram, chegaram. Naquele momento, vocês olharam e falaram assim, peraí, se a gente for por aqui? E viram que deu certo. Sim. Então, assim, isso tudo é a vontade, é a determinação e o foco de saber para onde está indo. Então, não adianta a equipe de marketing ser a melhor do mundo se aquele cara, o dono da empresa, não tiver um foco, não tiver a determinação e não saber para onde ele está indo. Você falou uma coisa extremamente importante. Eu vou bater bastante nessa frase sempre agora. Às vezes a pessoa quer fazer o que você faz, mas ela não tem a visão que você tem. Não. Isso é verdade. Essa frase é forte. E em todo Né? mercado, você vê, você chega num determinado momento, a gente avalia, eu avaliando como publicitário de vocês, a gente vê onde o animal está e é muito engraçado você olhar no mercado e olhar os concorrentes tentando imitar o animais hoje. Sim, Você vê que você virou referência, viramos. mas nenhum deles vai ser você. Isso é verdade. Por mais que eles possam contratar a mesma agência, não vai porque a gente não faria isso. Aham. Porém, por mais que eles contratem outros publicitários, tem muita Vai gente boa conseguir, no mercado. Mas a Opa, visão do dono, Mas que é a o visão empreendedor do que você dono falou. não é única. Vocês têm E a uma gente tem junção, duas cabeças visionárias muito exatamente. grandes. Né? Eu e a Prana, quando a gente senta para falar, a gente tem tanta ideia que a gente tem que se controlar. E você é um cara que controla nossas ideias. O que eu vou fazer? Não, calma. Segura a emoção. É porque a né? gente eufórico. A gente às vezes Sim. tem uma ideia. Hoje mesmo, sou assim. eu tive uma reunião com uma pessoa que está me ajudando no restaurante, agora à tarde. E eu falei para ele, cara, eu vou voltar a abrir à noite, eu quero assim. E ele falou assim, João, não, só daqui um mês. Eu falei, tá bom. Ele sabe o que ele está falando. Sim. Então eu vou ouvir ele. Então, assim, por mais que, com todo o meu vasto conhecimento dentro da publicidade, dentro dessa área é ele que vai atuar e ele que vai me ajudar. Ele conhece. Então, você está certo. Sim. Eu tenho que ter processo para eu alcançar. Não adianta eu ter um marketing muito bom, porque assim, eu vou lotar o meu restaurante. Vai ficar o quê? 2 semanas lotado, eu não vou dar conta, eu não vou suprir a necessidade do meu cliente, e aí eu estou desesperado de novo. Então, assim, cada um do seu quadrado, eu acho que o gestor ele precisa, assim, de uma agência, de uma equipe. Vai chegar num determinado momento da sua trajetória que você vai olhar e falar assim, não adianta eu ficar fazendo videozinho,
No início, talvez, é necessário, sim. Pegue sim. o celular, faça, grave conteúdo. É Nossa, bom, é importante. Hoje para eu gravar um videozinho, custa, hein? A Pamela brinca, vai, grava só um. Hoje eu gravei um. Falando de uma parceria, mas é foda. Não, mas isso que você falou, João, é muito importante, porque eu conheço empresários que têm uma infinita dificuldade em permitir que a agência trabalhe. Porque o que acontece? Quando você tem, né, uma agência ali por trás de toda a construção da sua imagem, nem tudo que você pensa na sua mente dá para você colocar em prática. Sim. Porque nem tudo é criável. Não dá. Tem coisas que não se encaixam na sua imagem, não se encaixam na comunicação que você deseja, não se encaixam no seu produto, no seu serviço. E abrir mão. Porque às vezes a gente imagina assim, nossa, mas eu vou ter que abrir mão daquela ideia que eu tive. Poxa, mas é minha empresa, é minha marca. Nossa, mas eles não compraram comigo a ideia. E deve ser muito complicado, assim, para você. Deve ser muito desafiador, né? Eu acredito que você tenha clientes e que você encontre muitas pessoas no caminho, que você vai tentar dar um retorno, você vai tentar dar uma ideia, dar uma lapidada na ideia e a pessoa resiste, a pessoa não aceita, ou fala que vai fazer assim, não, tem que fazer, tem que colocar. Já aconteceu com você de você falar assim, olha, cara, orientar e falar, ó, isso daqui talvez não dê certo. E acabou dando, e de você ter dado a mesma orientação e a pessoa, putz, se livrou de uma baita situação que ela entraria, assim. Acontece muito mesmo, e com frequência. Desde o início de um projeto, que a empresa não tem nenhuma missão, visão e valores, e nós construímos isso junto com a marca, que tudo isso é a construção da marca do cliente. Então, ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe qual que é o tom que ele tem que conversar, como ele vai chegar no cliente dele, e nós ajudamos a construir tudo isso. Porém, quando você faz uma construção, você consegue ler a pessoa. Sim. Só que ela não consegue se ler, principalmente quando ela vai do contra. Então, se ela se achar que você está falando besteira, ou que não, eu não sou assim, ali já começa a complicar. Então, há situações de você fazer toda a leitura e falar assim, olha, esse é seu cliente. Nós fizemos toda a análise, olhamos todas as suas redes sociais, seu cliente é esse, então a gente vai usar esse tom, vai fazer toda essa comunicação. Não é assim. Meu cliente não é esse. Meu cliente é tal. Não é. Por mais que você... Porque às vezes ele se ilude, ele acha que aquele é o cliente dele. Só que não é. E já teve casos da gente falar e o cliente bater. A gente até brinca, né? Tem alguns clientes que são os empurra-mouse, né? Que por mais que você faça, ele quer pegar na tua mão e ele fazer. Nossa, que boa! Empurra-mouse. A gente brinca muito com isso. Tem o cliente que é um empurra-mouse. E tem muito mesmo. Muitas vezes a gente briga e fala assim, peraí, por que você me contratou? Você me paga tão bem, por quê? Se você sabe fazer. Então, assim, deixa eu fazer, vamos tentar, vamos fazer desse jeito. Porque, assim, se você chegou até a Clique, é porque não está dando certo. Chegou o caso de clientes de vir e falar assim, não, porque não sei o quê, que assim eu já tentei. E falei assim, você já tentou mesmo? Sem certeza? Porque não é uma reunião que vai ficar dentro da sala. Eu não estou numa queda de braço, eu estou do lado do cliente. Eu estou do seu lado. Então, assim, eu não estou te falando porque a minha ideia é melhor. Muitas das vezes, a gente chega com uma proposta e o cliente fala assim, viu, e se a gente fizer isso? Boa, vamos fazer. Agrega pra caramba, demais. Então, assim, é uma troca que a gente tem. Ninguém melhor do que o meu cliente para conhecer o negócio dele. Exatamente. Porém, como fazer o negócio dele funcionar, a gente vai ajudar. Então, a gente vai analisar, a gente vai entender do mercado. A gente vai olhar e falar assim, vamos fazer dessa forma? Porque fulano, ciclano e beltrano deram certo. Então, a gente analisando o mercado, vendo o teu público, vendo todo um histórico, vamos fazer assim? E aí o cliente, às vezes, ouve, dá certo. A gente está com um caso de um cliente, que é do ramo gastronômico, que iludiram ele para montar uma loja em uma cidade. E eu falei no começo para ele, você tem certeza? Cara, ninguém está abraçando a ideia, é um shopping novo... Você tem certeza mesmo? Não, porque ele vai me dar estrutura, eles vão trabalhar o marketing. Eu falei novamente, você tem certeza? Não é... Abrir uma loja não é algo barato. Não. E eu falei,
você vai abrir, pensa melhor. Se você montar essa outra unidade em outro lugar, vamos fazer uma análise de mercado. O que ele te apresentou? Como que já está o andamento disso? É real esses números, exatamente. Né? Prometeu várias coisas. Não, porque o cinema vai vir, porque tal coisa vai vir. E hoje não veio nada. E aí bateu o desespero. E ele abriu. Abriu. E bateu o desespero. E tá arrependidaço. Não, fica. Por mais que assim... Meu pai falava assim, quem não ouve conselho, ouve coitado. E é verdade. É verdade. É verdade. Exatamente isso. E E hoje ele ficou perdido. Ele está lá agência. com um elefante branco. Não só ele, como um empreendimento em si. Ele está no empreendimento que a cidade em si não comprou a ideia. Não comporta. Então, assim, foi muito novo. Foi algo que, assim, ele deveria ter esperado um pouquinho. Ah, João, mas se ele esperasse, talvez ele perderia a oportunidade. Ah, mas ele está pagando para ver hoje. Escuta essa frase que a Pan vai falar. Pan, fala de oportunidade. Como é que é aquela frase lá que você usa? Ah, eu falo muito pro Gilberto desde quando eu o conheci. Eu falo assim, toda oportunidade é uma grande oportunidade, mas nem toda oportunidade é para você. Exatamente. Entendeu? E eu aprendi isso doendo muito, né? Eu aprendi isso porque eu também estive desse lado, eu também tive a oportunidade de abrir o meu primeiro negócio, das pessoas me mostrarem números e de ter uma pessoa que me falou a mesma coisa que você falou para o seu cliente. Olha, esse número é real, isso é verdade. Não, mas vão me dar a estrutura, porque é uma baita marca. Não, eu vou, porque eu vou... Vender Realmente. Um sonho, né? E aí você compra, e aí não é... Né, você paga, na prática, Caro. você paga muito caro, diariamente, para colocar aquele sonho ali em prática. E na prática não funciona tão bem assim. É igual aquele ditado, né? Tem gente que fala assim, cavalo arriado não passa 2 vezes. Mas espera aí, será que eu aprendi a andar de cavalo? Exatamente. Então, assim, é mais fácil depois eu correr atrás dele Pegar no meio do e caminho. pegar no meio do caminho do que eu cair. Exatamente. Do que eu tentar subir ele, não Se é a eu hora. subir, eu caio. Exatamente. Exatamente. Então, assim, não é o momento. Como teve casos também de oportunidade de um cliente nosso a gente levar para uma certa emissora e conseguimos uma oportunidade de ele entrar num programa que era do nicho dele, de segmento. Olha. Olha que legal, tal. Foi ver um investimento altíssimo. Mas espera aí, vamos conversar o que ele vai ter? E aí a gente foi conversar com a parte de direção, tudo, comercial da emissora. E eles falaram, olha, a gente vai colocar eles nos créditos. Eu falei, mas peraí, cara. O cara vai investir uma baita de uma grana. Muita grana. É. E para quê? Para status? Para falar para os amigos? E aí eu cheguei no cliente, falei para ele, olha, Não vale a pena. você quer o meu conselho? Você não tem um e-commerce? Então, assim, na melhor das hipóteses, se o fulano lá da Bahia querer comprar um produto seu, como que ele vai te achar? Vai vir para cá? Então, assim, já não está legal. Então, você já vai ter que investir. Não é só isso. Você vai ter que investir para você atender essa gama nacional. Segundo, quem vê créditos? Então, o investimento seu é muito alto. Nós tentamos que ele tivesse cerca de 10 segundos só falando do produto dele. Não conseguimos. Então, eu falei assim, eu não faria. Se fosse o meu conselho serviço de algo, eu não faria. Ele olhou e falou assim, realmente, não quero, não é isso que eu vou fazer. Ainda bem que ele foi coerente, né? Ainda bem. Ainda bem que existe o João na vida dele. Ainda bem mesmo. Não, isso é importante, João. Esse feedback que você dá para o cliente, você deixa ele à vontade para ele não errar menos. Exato. Na verdade, eu acredito que acertando, uma das funções da agência, de uma boa agência, tá, meu povo? Uma boa agência, é verdade. De uma boa agência, porque se disso tudo que nós estamos conversando aqui, a sua agência não se encaixou em nada disso, ela nunca fez nada disso para você precisa conhecer a Clique, tá? Só te digo isso. Mas uma das funções de uma boa agência e de uma pessoa que tem uma orientação aí empresarial é justamente inibir custos desnecessários, né? Porque é aquilo que nós estávamos falando. E não é assim, não é nem o fato da pessoa ser leiga ou não. Às vezes você está numa euforia, e a euforia é um dos piores condutores para você fazer negócio. Você está numa euforia tão grande, você constrói uma coisa tão perfeita na sua mente, e, cara, a gente sabe que na prática, na boa, assim, ó, tem empresa na prática, foge muito da teoria. É um leão foge muito da 3 teoria. por dia, né, agora. É de manhã, da tarde e da noite. Foge muito. Ó, você, para ter os seus 18 colaboradores,
Foi suado, não foi? Muito. Para chegar na equipe que você tem hoje, é transpiração pra caramba. Eu falei esses dias, eu falei assim, por trás de toda a excelência, existe muita transpiração. Muito. Ponto. Sim. Né? Então, não tem como você ser uma agência de referência, um convênio médico de referência, um podcast de referência, se não existe muita transpiração por trás. E, às vezes, a gente se cega pelo fato de olhar para algo e falar, nossa, é isso aqui. Isso aqui vai acontecer. Se eu fizer esse vídeo aqui, essa trend, eu vou estourar. E olha que curioso. Se você não toma cuidado, inclusive, você já pensou? Esses dias eu estava comentando com a minha mãe. Eu não vou me recordar o nome da pessoa. Ela participou aí de uma trend e ela faz bolo caseiro, bolo no pote. E aí estourou e foi não sei quantos milhões de views e não sei o que. Eu falei, cara, ela não consegue atender a demanda. Não está preparada. Então, às vezes, assim, porque é ela que produz. Como que ela vai produzir milhões de bolos no pote? Ela não consegue. Então, às vezes, a gente não presta atenção na estratégia que a gente está tentando utilizar na empresa, que acaba sendo um tiro no próprio pé. Acaba. Sem alicerce, nada cresce. Não. Nada, sem a base nada, bem nada. estruturada, A gente tem que fazer uma base. Sim. Pega um edifício e só começa a construir, só coloca tijolo. Você tá não louco, faz vai uma cair base, não faz um alicerce. Ele vai cair. Só que o problema dessa geração atual é que eles querem algo assim. Imediatismo. Então, assim, o pessoal quer ficar rico do dia para noite. Ele quer ficar conhecido do dia para noite. Ele quer resultado do dia para noite. Ele quer jogar no Tigrinho. Ele quer comprar o curso do Pablo Marçal. Ele quer fazer tudo para ficar milionário. Mas ele não quer suar, ele não quer transpirar, ele não quer evoluir. E ele acha que depois, quando ele se frustra, a responsabilidade é sempre de alguém, outro. não é dele, não é das escolhas dele. É sempre de um terceiro. Ele foge das responsabilidades, ele não sabe fazer uma boa escolha e depois vai ficar frustrado. Tanto que é o maior índice hoje de suicídios atual do mundo é dessa geração. Por conta disso, é uma geração, infelizmente, muito frustrada. Só que ela quer esse imediatismo. Ela não consegue ouvir um não, ela não consegue... não aguenta, a transpiração para eles parece que é algo que repele, sem alergia de querer construir algo, tudo muito fácil. Então essa facilidade que eu vejo não só em equipe, como no ser humano mesmo, de modo geral, isso tem sido muito preocupante. E não tem um cliente que eu não converse que a resposta não seja a mesma. Como está o seu negócio? João, mão de obra está difícil. É geral. Geral. Claro que há muitas exceções. É uma doença do século, né? A mão de obra com qualidade. Né? Exato. É algo que, por isso que o nosso setor do empreendedorismo, da pessoa que luta realmente, acaba se enfraquecendo. Porque a gente depende da mão de obra. Depende da mão de obra 100%. Nós, por mais que a gente esteja se estruturando, estamos ficando estabilizados no mercado, a gente depende da mão de obra. Depende. Então eu já perdi clientes por conta de mão de obra. No começo do ano eu perdi 2 clientes. Eu até comentei com vocês. Sim. Por conta de uma mão de obra. E aí você pega o currículo, tudo, avalia e fala assim, uau, é a pessoa dos sonhos, paga salário alto. E aí não tem o resultado. E aconteceu, no caso, vocês tiveram essa experiência sim. Da pessoa, a gente marcar a reunião, vamos apresentar o relatório. Falhou com a gente. Você não espera 10 minutinhos que eu estou tirando o relatório. Então, assim, acontece, é complicado. Sim. E a gente tem que pagar esse pato, a gente tem que estar ali, respirar fundo, dar a cara a tapa, chegar no cliente, conversar, por conta de uma geração que está nesse imediatismo. Então, infelizmente, é um efeito dominó, né? Hoje eu fui abastecer o carro e aí o cara virou para mim assim, o frentista, ele falou para mim assim, Gilberto, ele não me falou pelo meu nome, né? Ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, claro, pode fazer. O que você fez para ter esse carrão? Ele perguntou isso para mim, né? Daí eu falei assim, bom, qual parte que você quer que eu comece da minha trajetória? São 22 anos trabalhando diretamente com vendas. E aí eu falei para ele assim, quantos anos você tem? 19. O cara já está frustrado. Ele já estava desesperado. Ele já queria o carrão. Ele já queria um carrão. Como eu chego num carrão? Falei, são 20 anos, cara, fazendo a mesma coisa, todo dia, mudando caminhos, trabalhando de forma diferente, mas pro mesmo negócio, pro mesmo cenário. E não é fácil, cara. Não. Então, esse imediatismo da geração de hoje é complicado.
E esse índice de suicídio é muito alto mesmo. E aí me leva a lembrar quando eu tinha 19 anos, eu lembrei disso hoje falando com ele. Cara, quando eu tinha sua idade, eu já tinha carro, moto e um apartamento. Mas porque eu comecei com 15. Sim. Entendeu? Porque eu comecei com 15. Mas o que eu fui fazer? Eu fui vender, cara. Mas é porque eu não tinha preguiça. O nosso senso de responsabilidade, os nossos pais criaram esse senso de responsabilidade muito cedo. Deu uma outra eu não sei vocês, mas os meus pais, eu não tive moleza. Não teve isso de, ai, minha filha. E ainda aqui, graças a Deus, eu nasci com uma condição financeira confortável. Mas eu não fui privilegiada, não sou herdeira. Eu tive que trabalhar para conquistar as minhas coisas. Exatamente. Então, o nosso senso de responsabilidade, ele foi ali trabalhado desde muito cedo. Sim. Né? Meu pai não tinha condição de comprar um bom tênis para mim. Ele falou assim, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. E foi isso. E é engraçado, né? E, cara, eu agradeço a Deus todo santo dia porque ele fez isso comigo. Eu lembro como se fosse ontem, quando você se olha assim, fala assim, toda essa trajetória. Recentemente teve uma revista em Mojimirim que fez uma matéria minha, eu fui falar de toda a minha trajetória, aí você vai lembrando, você fala, cara, que legal, né? A gente se reunia quando meus pais iam no supermercado, compravam uma caixinha de bombom e a gente sentava em volta da mesa para dividir. Ai, que beleza. Então, assim, era eu, meu pai, minha mãe, minhas 2 irmãs e minha avó. Então, cada um pegava um e ia escolhendo. E era trocava assim, ainda entre vocês. Exato, né? Cara. Então, assim, não é fácil, é construído. Poxa, eu com 15 anos, 14 anos já trabalhava. Com 16 eu ia para Mojimirim de bicicleta trabalhando em sorveteria. Estudava, jogava bola à tarde, ia para sorveteria, ficava até às 10 para voltar. Você jogava bola, João? Aí, rapaz, você não sabia. Então, assim, ficava até às 10 na sorveteria trabalhando. Então, mas foi com meu primeiro salário eu consegui comprar meu computador. Fui construindo. Já foi investindo. Fui investindo no meu futuro. No seu futuro, exatamente. Então, nunca consegui ter um curso pago. Tudo que eu fiz foi lutando para tentar entrar. Entrei na ETEC, fiz técnico, fiz vestibulinho, passei. Então foi tudo para conquistar. Suado, né, João? Foi muito suado. E nunca fui da galera, sempre fui do fundão. Então era da galera que tirava sarro, que bagunçava, que fazia bullying. Não façam bullying. Eu falo que a Pamela ia pra escola, aqueles caderninhos tudo coloridinhos lá, tudo colorido. Porque, eu nem caderno levava. Então, assim, era algo que... Mas eu me esforçava demais. Eu olhava, meu pai é meu herói, o cara isso minha paixão. Ele tava aqui esses dias. Então me ajuda até hoje, tudo que eu preciso, quero que ele esteja junto, quero que ele me ajude, eu sempre estou com ele. Então, assim, o meu orgulho mesmo é olhar e falar assim, cara, minha referência é meu pai. Sim. E ele marceneiro a vida inteira, trabalhou em 3 lugares, e não é porque mudou não, trabalhou porque foi crescendo e chegou, aposentou, até hoje o que precisar, mas não é só marceneiro, precisar de qualquer coisa é o cara que é meu melhor amigo mesmo, é meu pai. Então, eu tenho muito orgulho de me ser um pouquinho do que eu sou hoje, graças a realmente o que ele trouxe pra você. Minha mãe, o carinho, o amor, dedicação, sempre se dedicou por nós. Então, assim, é algo que não há dinheiro que pague. Só que é sempre muito, muito trabalhoso. Sim. Fui trabalhar fora, fiquei um bom tempo morando fora para crescer, para evoluir. Aprender, e é pancada. Você não tinha aquele chefe que hoje a gente tenta ser compreensivo em tudo. Nossa. E qualquer coisinha você vira a pior pessoa do mundo. Tive casos de... tive um problema recentemente, até que cheguei a comentar com vocês. A pessoa que eu mais ajudei dentro de toda a história da minha empresa foi a pessoa que depois deu aquela punhalada. Mas tudo bem, eu acho que assim, não vai ser eu que vai fazer algo de ruim. A vida, eu acredito muito na lei da semeadura. Sim, a gente não retorno, vai plantar alface e colher tomate. Nós vamos colher aquilo que a gente planta. Exato, isso é fato. Isso é não sou eu que disse. Isso é algo que está na Bíblia, é algo que está escrito, é algo que a gente sabe que acontece. A lei da semeadura ela é para todos, não tem exceção. Sim. Nós vamos colher aquilo que a gente planta e ponto. Então, muitas das vezes a gente vê, quanto mais você cresce, uma vez eu ouvi de uma amiga minha, que ela falou assim, João, quanto mais você crescer, menos pessoas perto você vai ter.
fato. E principalmente as pessoas que você gosta, as pessoas mais próximas, porque elas sabem de onde você saiu. E muitas das vezes elas no interior delas, elas não admitem. É difícil para elas olharem. Exato. Então, dói, assim, né, Pamela? Dói pra caramba. Elas olham e falam assim, o João, a Pamela, o Gilberto. O João, aquele menino que sentava no fundo, que barulheiro. fez bullying. Não, ele Não fala é assim, não, a possível. Pamela até que vai, né? Porque ela era estudiosa. O João, o Gilberto nem material levava pra escola. Então, assim, dói. Só que pra você, você tem que ter um psicológico muito bom. Tem. Você olha aquela pessoa que você admira, que você fala assim, cara, justo fulano falando de mim. Você Então, não acredita, hoje, né, cara? não. É difícil Hoje isso. é algo que não me dói mais. Muitas das vezes você ouve chegar, fulano falou assim, eu falo, que bom, cara. Que bom que ele ainda lembra de mim. Eu tenho uma Porque eu frase nem que fala lembro assim, mais, né? ó, Eu nem fala lembrava bem, dele. fala mal, mas fala de mim. Tá Exato, sempre ali falando de mim, exato. porque não esquece do Gilbertinho, é isso. Então, eu acho que a vida vai mostrar. Eu acho que a gente você olha assim para fulano, fala assim, peraí, o que ele falou de mim fez diferença? Você vai mudar comigo? Isso vai fazer com que a imagem que você tem de mim mude? Se tiver, então ouça o fulano. Porque assim, se a credibilidade do fulano vale, então ouça ele, não tem nenhum problema. Assim, ó, 2019, quando eu e a Pamela viramos sócios, né, que a gente fez a nossa sociedade, eu tinha um jeito de pensar muito bruto com todo mundo, era muito pancada. E aí a Pamela falou, vamos mudar o jeito assim e tal, aí foi vindo, cara. E aí, cara, você tem que ser inteligente. Sim. Eu sou um cara esperto pra caramba. Então, peraí, se o meu jeito de pancar não tá dando certo, bom, vamos por esse caminho que ela tá falando, e deu certo. Então, o que eu quero dizer com isso aí? Por exemplo, então, tem caminhos que a gente leva no nosso negócio, João, que se a gente não tiver a sabedoria e a humildade de ouvir e mudar a rota, a gente tá ferrado. Com certeza. Entendeu? Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, que você teve um cara que te deu uma punhalada nas costas, você teve a sabedoria, respirou fundo, vou continuar. E aí, aonde está o João hoje e aonde está essa pessoa? Exatamente. Essa é a pergunta. Exatamente. Entendeu? Então, assim, né, Pan, é isso que movimenta a nossa vida. É foda, cara. É foda. Tem algo que eu falo que, assim, o sucesso, ele é um alvo que ele não fica parado. Não. Ele é um alvo móvel. Então, é impossível o João de 10, 15 anos atrás Ser igual agora. Ter as mesmas pessoas à sua volta. Não é impossível. Não dá, porque Não. aquela galera, ela não tem a estrutura que o João de hoje precisa. Né? Eu entendi isso às duras penas, assim, sofri muito quando algumas pessoas se afastaram, sofri muito com alguns dizeres, e aí depois eu entendi, falei, mas poxa, eu realmente sou? Não, não sou. A pessoa é referência para mim sobre isso? Não, não é, então para. Vai viver sua vida, segue o barco, vai construir seu sucesso. Tá todo mundo construindo o seu. É que cada um tem uma referência. Exato. O Gilberto quer uma coisa para a vida dele, você quer uma coisa, eu quero uma. E tá tudo certo, vamos respeitar. Né? O importante é que você tenha como base respeito. Né? Eu não preciso agredir ninguém, eu não preciso desmerecer o trabalho de ninguém, a agência de ninguém. Dá para chegar, né, Pan? Né? Com certeza. Existem muitas agências. É claro que o nosso foco essencial aqui nessa conversa é, além de mostrar para a pessoa, além de dar voz ao seu sucesso e ao sucesso de outras pessoas, é mostrar que existe o certo, existe o errado, né? Porque às vezes, João, eu já vi pessoas pagarem caro por pessoas que têm aquela lábia, né? Que vai lá, que te enrola, que faz de qualquer jeito. E eu sinto muito, porque um dia eu já fui essa pessoa que, poxa, eu sei o que eu fiz para eu ter aquele dinheiro para pagar aquela agência. E Sim. pagamos caro, né? E não é Pagamos barato, cara, não é barato. E eu tô lidando com o sonho de outra pessoa. E aí a minha pergunta para você seria justamente essa, assim. Qual é o tamanho do peso assim que você sente quando você está iniciando um projeto? Porque, poxa, você sabe que é o sonho de alguém. Porque você lida todos os dias com o sonho de uma outra pessoa. Sim. Pergunta Que boa. não é o seu, é o de outra pessoa. É uma baita responsabilidade. E eu compro isso de forma que, assim, eu não consigo ouvir alguém falar mal do meu cliente. Porque eu me sinto parte realmente de todo projeto que eu participo. Eu acho que a responsabilidade da agência e da nossa agência, a minha responsabilidade, é tão grande que eu não aceito. Eu acho que, assim, eu me sinto tão parte do projeto que
eu não admito ver a pessoa mal, eu fico ali, eu abraço a causa, eu estou presente. Por mais que hoje a gente tenha uma equipe, hoje o João tentou sair um pouco da operação, ficar um pouco mais na parte de gestão, na parte comercial, mas realmente eu tento estar pelo menos em uma reunião por mês com o cliente, saber o que está acontecendo, e aí, como é que está? O que está acontecendo? Está sendo bem atendido? Não está? Porque realmente não é só o sonho, né? É algo que assim, poxa, ninguém chegou aonde chegou do dia para a noite. Não. E aquela pessoa pode perder tudo por uma decisão errada minha. Sim. Nossa, Então a isso responsabilidade é forte. muito, muito, muito alta. E eu tenho que pensar que assim, eu sempre falo isso e não é demagogia. Eu tenho o nome do meu pai. A maior responsabilidade que eu carrego hoje é isso. Então eu não admito que ninguém fale algo de mim para não respingar algo nele. Então, e isso reflete em tudo que eu faço na minha vida. Tudo que eu faço na minha vida. Então, eu jamais vou prejudicar. Se eu ver, como eu disse, se eu tiver que passar a noite em claro para entregar algo para o meu cliente, para fazer algo que seja bem feito, que a minha equipe não suportou ou não deu tempo, eu vou fazer. Ou falhou, né? Ou falhou, eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou refazer, eu vou deixar, eu vou fazer de tudo. Isso é verdade mesmo, porque verdade, pessoal, já nós presenciamos somos isso, né, João? Exatamente. Já Nós somos clientes, presenciamos podemos isso. falar. Eu sou como cliente, eu posso falar. Isso aí é um diferencial, que se fosse outra verdade. pessoa, não é porque eu estou na sua frente, não. A pessoa abandona o barco, fala, deixa quieto, mais fácil perder um cliente do que conquistar um Exato. cliente e vou perder, Aliás, o foda-se. nosso segmento não é um segmento fácil. Não. Não é qualquer agência que Não. abraça a causa, né? É um segmento muito nichado. É uma coisa muito complicada de Concorrência se muito trabalhar. forte, exato. E é um segmento que, assim, você está lidando... Ninguém quer ir no médico, vamos ser bem honestos. Você for no médico é por conta que, alguma doente coisa mesmo. está Tá errada. legal, né? Então já começa por aí. Você já tem que fazer aquele apelo mais de precaução, falar De prevenção. do que de outra coisa. Sim. Porém, o que atrapalha muito ainda o segmento de vocês é que tem muito charlatão. Nossa senhora, tem. Então, Muito. assim, você tem que lidar com um mercado que tem muito, como todo mercado, mas é complicado. Você vê aí, e não caiam no conto do vigário, viu, pessoal, de acreditar que aquele convênio médico, aquele plano, aquela assessoria médica vai fazer milagre por R$19,90, R$29,90, R$39,90. Não existe. Gente, não existe lanche grátis Não. na vida. Não. Não existe. Duvide de tudo que vocês veem, porque assim, o barato sai caro. Ponto. Caro é o barato que não dá resultado. Exatamente. Simples assim. E eu acho que assim, valorize sim a saúde. A Unimais, eu desde que eles foram meus clientes, por um tempo Verdade, a gente verdade. desfez os caminhos e voltaram. Eu continuei cliente, a gente tem a parceria, porque realmente é algo que funciona. Sim. Então é algo que assim, vamos colocar a parceria Clique Unimais. É o CPF e o João falando. É algo que realmente a gente vê que vale a pena. Hoje de manhã tive um exame que a minha esposa foi fazer e tudo mais. E realmente Foi vale bem a pena. assistida? Foi, com certeza. Senhor, obrigado. Então, assim, Ai, a gente trabalha tanto para isso. Nossa, Santa Paola de Deus. não existe nada que vem fácil. Não. E a gente vê isso. A gente luta contra Sim, isso. sim, sim. Para fazer o melhor Sim. para o nosso cliente, e isso a gente vivencia. Então, às vezes, muitas das vezes, com vários segmentos, não só animais, a gente olha e fala assim, cara, como que esse cliente está fazendo, o fulano, o concorrente está fazendo tal coisa, é impossível. Não dá para fazer, e fazem. Por quê? Ele não está nem aí para você. Ele não está nem aí para o cliente Ele dele. quer chegar. Ele quer dinheiro no bolso Ele e pronto. quer chegar. Ele quer chegar a Ele qualquer vai custo. tomar um processo depois, ele não está nem aí. Aham. Ele quer o dinheiro dele no final do mês e é isso. Ele torce para você não precisar, para ele não ter um problema lá na frente. Sim. Mas hoje em dia a gente vê que tem muito disso, muito Sim, disso. sim. E nas entrelinhas, né, que é o pior. É realmente chamar o cliente dele de tonto, porque nas entrelinhas tudo que ele fala ele não cumpre. Nós fomos numa reunião semana retrasada, João, eu e a Pamela. Eu virei para a pessoa da empresa e falei assim, viu, nós não somos a empresa que você precisa. Cara, pra você falar isso com o cliente,
Não é fácil. Não. Mas se ela nos contratasse, não é o que ela está querendo. Exato. Eu poderia ter vendido para ela numa boa. Só que eu tenho dor de cabeça para nós e para ela. Sim. E aí a gente preserva o quê? O nosso nome. Né? No caso, o nosso CNPJ e o nosso CPF que está por trás. Sim. Como diz a Juliana, né? Por todo trás de um CNPJ forte, tem um CPF mais forte ainda. Tem. É isso? Então a gente toma esse certo cuidado, né, Pam? Muito. Tem que ter. É fato que eu admito algo. Hoje eu já estou nesta posição. Hoje eu já consigo filtrar melhor o meu cliente. Hoje eu já consigo dizer que meu produto não é para você. Eu não consigo te atender. Porém, para que você tenha essa visão, é necessário um processo. Porque senão a pessoa ela vai me ver falando isso, vai me assistir agora, e ela vai pensar que sempre foi assim. E não foi sempre assim. Na verdade, é uma construção, né? Existe um processo de maturidade dentro do empreendedorismo que é muito importante e que se você pular determinados processos, você não absorve o aprendizado. Então, hoje, poder olhar para o meu cliente e entender que ele não é o meu cliente foi um proceso, porque no início você quer abraçar todas as causas, no início você quer atender todas as empresas, eu quero atender todo mundo, e a gente precisa ter na mente muito claro que não. Existe o cliente certo. Para a agência, para o convênio, existe. Mas é um processo, se você estiver passando por este processo, seja bem-vindo ao clube, porque é assim para todo mundo, né? Todo mundo passou por isso. Ninguém pula essa fase. Gente, o tempo voa. Voa. O tempo voou. Eu falo isso em todo episódio, mas hoje voou. É que quando a conversa é boa e é interessante, ainda mais para as pessoas que estão do outro lado da telinha, para entender como é que funciona uma agência, uma empresa sendo assistida por uma agência, e a empresa sendo assistida pelo Zé Coquinho da esquina, é diferente. É diferente mesmo, você que está do outro lado da telinha, viu? São coisas que dá força, dá objetividade para nossa empresa, dá norte para nós, né, Pam? Então, por exemplo, nossa empresa hoje a gente bate na mesa e fala, nós não temos PROCON e nem reclame aqui. Isso é uma dádiva. Uma vitória. Né? Uma vitória. Então, incansavelmente, todo santo dia, se descabelando dentro da nossa central, para que o resultado final para o nosso usuário chegue entregue. Imagino que você também seja a mesma coisa. Eu imagino que vocês estejam anestesiados com esse episódio, que foi muito bom. Né? Tiveram muitas pérolas de aprendizado aqui. João, fica o convite para o próximo, com certeza, mais que absoluta. Faz uma pergunta difícil para ele aí de super-herói, que ele gosta. Nossa, de super-herói? Qual super-herói que te representa, João? Eu já sei. Qual superpoder? João. Aí, eu já sei. Mas tirando assim as brincadeiras, só para que vocês entendam, é por isso que o João é a agência, né, que cuida tão bem, com tanto cuidado da nossa empresa, das nossas empresas, porque assim, pessoal, não é só marketing, né? Não é só uma imagem bonita, não é só um vídeo bem feito. Então, o marketing, ele consegue transmitir para o seu cliente tudo aquilo que você sente e que você quer proporcionar para o seu cliente. E isso não é fácil. Então, quando vocês forem buscar por uma agência, tenham aí entendimento, sabedoria, né? Pesquisem, é claro, se você estiver começando. Falamos aqui sobre várias maneiras de você fazer aí o marketing da sua empresa, do seu produto, do seu serviço. E quando você tiver aí condições, busque a Clique, se você for por aqui, né, tiver daqui da região, busque a Clique. A nível nacional, ele consegue atender todo mundo. Né? Aquela frase que eu falo, alguns estão aqui, a gente com a Clique, né? Nós estamos aqui, ó. É isso aí. Recentemente a gente angariou voos mais altos, estamos agora até em Joinville com clientes lá, então bom, graças vendo, né? a Deus a gente está com uma clientela bem vasta e não tem fronteira, né? Não. Isso aí, sucesso não tem fronteira não. É isso. Quer deixar um recado pro pessoal, João? Cara, quero agradecer, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela confiança, é um relacionamento que a gente constrói. Por mais que, como a gente diz, né, são 2 CNPJs que fazem uma parceria, mas são 3 CPFs aqui nessa mesa que construíram isso. Sim. É um relacionamento, nem tudo são flores, ou sempre. Tudo são flores, né, porque todas as flores têm seus espinhos. Sim. Então, assim,
a gente vem construindo, a gente vem crescendo junto, tanto a Clique como a Unimás. Eu fico muito feliz mesmo. Não só a Unimás, Pod Sucesso, tudo que vocês realmente fazem com amor, com carinho. E é gratificante fazer parte dessa história, de estar lá, desde confraternização a gente está junto. Fico muito feliz mesmo de fazer parte dessa trajetória de sucesso, porque a gente vê o crescimento como empresa, como pessoa, como ser humano. Nós vamos apanhando e é igual massa de pão, né? Só vai crescendo, quanto mais bate, vai crescendo. Verdade. Então, assim, fico muito feliz, agradeço a oportunidade. Sempre estamos ali atrás dos bastidores, hoje aqui sentado. É isso aí. E fico muito feliz. Trajetória, né, Pan? Agradeço de verdade pelo convite. Nós é que agradecemos. E já fica o convite, né? Convite para mais um episódio, com certeza mais que absoluta. Fiquem de olho, que teremos mais. Vamos para o brinde do sucesso? Vamos para o brinde do sucesso. Isso aí, pessoal.